côncavo para cima é onde geralmente eu começo com a soft brown, aí vai fazendo aqui. Aí depois vem com a outra cor mais forte e vai fazendo. Você entende que o esfumado de côncavo, ele é muito mais complexo, porque ele vai ficando uma cor sobre a outra, uma cor sobre a outra. Ah, e eu falava, lembrei agora, falava do degradê de cores. Quando você pega, por exemplo, uma paleta que não tem na ordem e você tem que criar. E era isso que eu ia falar, que estava lá dentro do acervo de olhos, agora eu lembrei. Porque lá dentro eu falo isso em alguma das aulas, porque o que eu mais via na minha vida eram pessoas que não conseguiam fazer essa transição, né? Ah, eu vou fazer uma sombra, por exemplo, dessas cores aqui, dessa nuance aqui, começando do clarinho e indo para o escuro, né? Começando do clarinho e indo para o escuro. As pessoas não conseguiam muitas vezes fazer a transição. Sabe quando fica a sombra dividida? Parece que você não consegue esfumar. E aí tinha erros que eram sempre muito comuns e que eram muito fáceis de resolver. Primeiro deles, a pessoa fazia muita força. Ficava lá quase arrancava o olho da modelo fora, às vezes eu olhava e falava, Jesus, para com isso, tá machucando a modelo. É leve, é sutil, é batidinha. Você vai fazer o degradê, é tudo de boa, leve, batidinha. A tua mão tem que ser uma pena. Gente, eu já deixei pincel caindo, porque eu maquio tão leve assim, que já aconteceu de eu estar maquiando o pincel cair da minha mão. É nesse nível de leve que eu tô falando, né? Aliás, isso não é incomum, já aconteceu várias vezes. De eu estar maquiando assim, ó, e o pincel cai, de tão leve que tá. O povo vai com, assim, com força, não pode. Isso não faz esfumar, pelo contrário, faz marcar. Agora, o segundo erro, e o mais comum, e o que mais acontece, e só tem a ver com cor, mais nada, é a cor da sombra. Então, era muito, muito comum, principalmente quando as pessoas ainda não tinham uma grande experiência com maquiagem, elas, tipo assim, eu chegava e falava, ó, gente, ó, é o seguinte, você tá vendo essas cores aqui? Ó, tem esse daqui, primeiro lugar é Rubbish, depois a gente tem a Rust, e depois a gente tem a Hot. Agora, vocês, com o que vocês têm aí, vocês vão fazer um joguinho de cor e vão fazer o degradê de vocês. Beleza, até aí tudo bem. Só que aí na hora delas se reproduzirem, muitas vezes, às vezes não tinha experiência suficiente com colorimetria, ainda naquele momento, né? E criavam um joguinho que não fechava. E aí elas falavam, ah, mas eu não tô conseguindo esfumar. Daí eu olhava assim, mas isso aqui é fácil de resolver. É só a cor que tá errada. E aí a pessoa falava, não, não é possível, acho que é meu pincel, é porque minha sombra é podre. Não, não é. É a cor. Uma vez que você não tem a cor casando, nem que você queira, com o melhor pincel do mundo, com a sombra mais cara top do mundo, você não vai conseguir esfumar. Porque o esfumado em si, ele tem a ver com transição de cor. Então, usar a Ateliê Paris salva muito a nossa vida, porque a Ateliê Paris, ela já vem nesse jogo. Você não precisa pensar, ai, que cor que eu vou usar. Sabe aquelas paletas da Morphe que tem 500 cores? Meu Deus, o pessoal se perdia demais com aquilo. Criava uns degradê que não fazia sentido. Porque o que que acontece? Quando você vai passar de um tom para o outro, esse tom ele tem que ser próximo, ele tem que estar muito próximo. Então ele é de um tom para o outro, uma casinha ele sobe o tom. Se subir mais do que isso, não vai dar bom. Inclusive, se você tentar pular uma dessas cores da paleta da Tele Paris, você não vai ter um esfumado perfeito. Você vai ter um esfumado bem ruinzinho, entendeu? Então, você vai pegar, por exemplo, aqui. Ah, eu não gosto dessa cor. Calma aí, essa aqui. Ah, eu não gosto dessa cor aqui. Essa é a T22 da Tele Paris. Eu vou mandar lá no grupo VIP depois. T22 da Tele Paris, chegou aqui na segunda cor. Ai, meio rosinha demais, Natânia, eu não gosto. Eu vou pular direto para outra aqui, para essa daqui, que ela é mais marronzinha. Só que essa mais marronzinha. Calma aí, deixa eu fazer assim, que é mais fácil. Essa aqui, não, essa daqui, marronzinha, ela não vai esfumar com a branquinha, entendeu? Essa não esfuma com essa. Esse é o ponto. Se você usar as duas juntas, elas não se esfumam. Só se você colocar a cor do meio, elas se esfumam. Você vai dizer, não, mas eu tenho um pincel de esfumar muito bom. Dane-se, não vai fazer diferença. Quando você não tem a cor certa, não existe esfumado. Não perfeito. Vai estar marcado daí, entendeu? Vai estar marcado. Sempre que você olhar para aquele bendito daquele olho, vai parecer que tem uma linha dividindo uma cor e a outra. E na verdade, a única coisa que falta é cor. Inclusive, uma das coisas que eu mais, assim, que era mais simples de resolver, ai, não consegui esfumar. Tem aqui uma cor meio dividida. Sabe quando você vê uma linha assim no olho? Pode reparar, se a linha ficou, mesmo você ali esfumando, pode reparar que a diferença de cor entre as duas tá grande. Aí a única coisa que você tem que fazer, única, simples assim. Gente, eu adorava corrigir essas coisas que eu pegava assim, ó, tá vendo essa cor aqui que você não quis colocar? Então, pega um pouquinho dela e só faz aqui, ó, no meio, entre as duas. Só batidinha. Na hora, criava-se o degradê. Era, tipo, parecia mágica. Porque é assim, a colorimetria é assim que funciona. Então, legal, se você pode comprar Teleparis, que bom, porque aí você vai ter já o degradê pronto. Mas eu não acho também interessante você contar com isso para sempre. Então, eu acho bem legal você entender colorimetria, entender o que é subtom, mas entender também o que é tom. Porque você pode até fazer mistura de subtom. Por exemplo, essa paleta aqui,
se você for ver, essa cor aqui não é tão fria, né? É um rosinha, assim. Pelo menos é que aqui na luz não dá pra ver direito, mas é um rosinha. Já essa cor aqui, por exemplo, é bem fria. Então vai ter subtons diferentes na paleta, embora toda ela vai mais para o frio, né? Mesmo assim, o tom não pode estar muito diferente. Ele sempre tem que estar próximo. Se você tem um tom próximo do outro, você tem um esfumado. Se você não tem, minha filha, você não tem esfumado. Isso acontece também na pele. Então, olha só como é importante os nossos marrons, né? Porque se eu tenho uma pele muito clara, não vai resolver a minha vida eu vir com a Rust da Melt. Deixa eu pegar aqui a Rust. Inclusive, tinha várias alunas que me perguntavam isso. Ah, mas eu não posso usar a Rust já logo de cara? Depende do objetivo que você quer. Eu sempre falo que na maquiagem não existe o certo e o errado. Uma coisa até, eu quero até deixar claro aqui agora, não existe certo e errado. Maquiagem é arte. E arte, como vocês podem ver e observar aí atualmente, inclusive, é um monte de coisa. Às vezes é um monte de nada que você nem entende. Então, minha filha, quer se pintar toda, tudo errado, o problema é teu. Vai lá, cada um, entendeu? Só que o problema ele acontece quando você espera um resultado X e ao mesmo tempo você não está fazendo o que tem que ser feito para alcançar esse resultado e está dizendo que prefere fazer do jeito que você quer. Então não queira esse resultado aqui se você está fazendo de qualquer jeito, né? Para chegar num resultado específico, você precisa sim seguir uma ordem, um método. É a mesma coisa que eu falo da pele blindada. Você pode conseguir maquiagem resistente de tudo que é jeito, mas para fazer a pele blindada, original, verdadeira, você é obrigado a seguir o que eu falo ali no passo a passo. Não o produto, mas o passo a passo, o jeito de ordem, de aplicação, do que fazer, do que não fazer. É isso. Mesma coisa a sombra. Aí o que